Quando eu vou no Livro dos Espíritos, terceira parte, Kardec ali procurou tratar da lei natural ou lei divina, como queiram chamar. Ele inicia, antes de falar das leis morais, ele inicia fazendo algumas perguntas aos espíritos, e nessas perguntas, primeiro ele trata de tentar nos deixar claro a diferença entre a lei humana e a lei divina ou natural. A lei humana, como nós sabemos, ela não é permanente. Ela vai se modificando de tempo em tempo. A lei humana, eu trato ela como sendo uma convenção. É como se nós nos reuníssemos e convencionássemos, fizemos uma convenção, um tratado, chegamos a um acordo e, portanto, esse acordo tornou-se uma lei. Não é igual em todo o planeta Terra. Cada país, cada região tem a sua cultura própria e, portanto, a cultura, ela se encarrega de fazer com que as leis sejam diferentes. Não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, mas elas não são iguais. Se a gente for olhar, em especial, o Oriente trata das leis de uma maneira diferente do Ocidente. Tem coisas que para eles é perfeitamente normal agir e fazer, para nós não é. E o inverso é verdadeiro. Tem coisas que para eles é surpreendente ver como que a gente age. Mas isso são leis humanas que vão se modificando. De tempo em tempo, nós, humanos, vamos lá e corrigimos. Para que a gente faz as leis? As leis são freios. Seria uma maneira de tentar frear os nossos impulsos errados, segundo aquela sociedade. Então, tem normas, por exemplo, roubar é um impulso errado. Aqui, para nós, roubar é errado. Mas, porque existe a lei, as pessoas deixam de roubar? Não. Elas continuam infringindo a lei. Então, as leis humanas existem inúmeras. Eu tenho a minha neta que resolveu ir para a área de direito. Eu não sei se temos aqui algum advogado, mas logo de cara, o primeiro livro dela, desse tamanho, eu falei, o que é isso? Ela falou, são as leis. Imagina, desse tamanho, as leis. Não dá nem para a gente decorar e lembrarmos de todas. Lamentavelmente, existem leis boas, leis ruins, mas nós fazemos parte da humanidade. São leis humanas. A lei divina que Kardec procurou tratar é uma lei imutável. É uma lei que não se modifica. Não é uma lei para nós espíritas. É uma lei universal. Portanto, serve para qualquer pessoa. Tanto que eu sempre repito, o livro é dos espíritos e não deste ou daquele, não é de um em especial. A gente carinhosamente às vezes fala muito em Allan Kardec, mas não é um livro de Allan Kardec, o livro é dos espíritos. Kardec teve uma função excepcional de organizar ali as perguntas, classificá-las, buscar os acertos, os ajustes, que é fácil hoje para nós olharmos, lermos e entendermos. Eu imagino, há 161 anos atrás, fez agora, né? 161 anos, 1857, tratar desses assuntos da forma com que ele tratou. Não foi fácil. Obviamente, era um espírito extremamente adiantado, um espírito avançado, perante a muitos outros espíritos, que conseguiu conduzir tudo isso. Então, ele coloca as coisas de maneira organizada. Ele era professor, e todo professor tem mania de colocar as coisas de forma didática. Eu até digo, Kardec, eu acho que era professor e chato. Por que chato? Por causa das perguntas deles. Dá uma olhadinha as perguntas. Os espíritos, eu acho que pacientemente, tem algumas respostas que eles falam. Já lhe respondemos. Como quem diz, já te falei, você vem perguntar a mesma coisa de novo. Mas, carinhosamente, eles concluem. Mas, e aí dá um outro caminho, uma outra visão. Ele, então, tenta organizar para nós. Primeiro, ele dá a distinção
lei humana, lei divina. Depois ele começa a questionar aonde estão então registradas essas leis. Elas não estão em um livro. Aonde elas estão? E os espíritos respondem: estão na nossa consciência. Quando eles dão essa resposta, já me arremete a Jesus imediatamente. Por que me arremete a Jesus? Quando eles dizem: está gravado na nossa consciência, significa que ninguém tem uma gravação diferente do outro. A lei é igual para todos nós. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. Esse Deus registrou nos nossos espíritos a sua lei. Portanto, ela é exatamente igual. É aí que Jesus nos coloca como irmãos. Irmãos em Deus. Em Deus por quê? Porque Ele nos cria e Ele nos coloca a sua marca. A gente não escuta sempre falar a marca do Criador na criatura. É como se fosse a assinatura de Deus em cada um de nós. Que assinatura é essa? É a sua lei, registrada na nossa consciência. Então, se nós queremos saber alguma coisa da lei divina, basta consultar a nossa própria consciência. A nossa consciência, ela não falha. Ela pode tentar enganar-se, ela pode tentar não revelar isso ou aquilo, mas ela é cruel conosco mesmo. A nossa consciência é o nosso juiz, não é o outro que irá julgar-me, que irá absolutamente, sou eu comigo mesmo. Me arremete a Sócrates. Lembra-se quando ele falava: conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou me conhecer? Olhando para dentro de mim, para a minha consciência e verificando o quanto eu coloco em prática a lei de Deus. Eu coloco mais, coloco menos, como que eu estou agindo? São perguntas, são questões que nós podemos nos fazer. Está recomendado no Livro dos Espíritos qual o meio mais eficaz do homem poder arrebatar o egoísmo da sua vida. Qual a maneira? A maneira mais eficaz é perguntar para si mesmo: aonde eu falhei? Aonde eu errei? Aonde eu posso melhorar-me? Se eu perguntar para o outro vai dar a sua opinião. A minha consciência não é opinião, a minha consciência é a verdade. A verdade, portanto, está na minha consciência. Os amigos, eles têm opiniões sobre a minha pessoa. São coisas totalmente divergentes e diferentes. Voltando então à nossa consciência, eu tenho registrado as leis. Aí Kardec pergunta: e se eu tivesse que buscar alguém, algum homem, como um modelo para poder seguir? E quem sabe eu poder praticar as leis de Deus? Jesus é o modelo. Então Jesus é o nosso modelo. Por que ele é o nosso modelo? Porque ele é o único Espírito que encarnou neste planeta, que conseguiu caminhar durante toda a sua encarnação, fazendo uso de toda a lei de Deus. Ele nunca deixou de fazer uso dela. Nós deixamos. Nós erramos, botar um acertou, vai, acertamos, mas 3 erramos, acertou, 3 erramos, acertou. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo. Por que modelo? Porque Jesus foi criado de uma forma diferente que nós? Absolutamente. Jesus foi criado em espírito exatamente como nós. Cada um de nós foi criado igual pelo mesmo Deus. Somos irmãos de Jesus também. Ele é nosso irmão em Deus. A diferença é, ele progrediu, ele avançou mais rapidamente do que nós. Nós ainda estamos tentando compreender as coisas que ele falou há 2000 anos atrás. Nós ainda tem coisas que ele falou que gera dúvidas. Será que ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? 2000 anos depois, ele é o nosso modelo. Jesus é nossa referência. Então, a lei
gravada na consciência, Jesus é o meu modelo. Se eu tiver dúvida de buscar uma referência, é em Jesus que eu vou buscar. Nós adoramos buscar sempre um mito, a gente sempre quer buscar uma referência, alguém para ter como um parâmetro. Jesus é o meu parâmetro. Ora, se eu fizer isso, aí sim eu consigo começar a caminhar pela lei divina. Aí eu vou tentar seguir a mesma ordem que está no livro dos Espíritos. Se eu mudar a ordem de uma ou outra, isso não invalida absolutamente a lei em si. Mas a ordem é mais ou menos essa. Kardec começa falando de adoração. Por que ele começa por essa lei primeiro? Lei da adoração. Porque Kardec sempre inicia tudo que ele vai escrever ou perguntar aos espíritos, ele começa por Deus. A pergunta número 1 do livro dos Espíritos é: que é Deus? No Evangelho segundo o Espiritismo, se eu for olhar o primeiro capítulo, é: não vim destruir a lei. Todo livro de Kardec, ele sempre começa por Deus. A lei de adoração, ele não iria começar diferente. Então ele começa por uma lei relacionada a Deus. A adoração. Adoração é algo que ninguém precisa ensinar ninguém. É algo que é imanente. Imanente quer dizer, está em cada um de nós. Nós adoramos o nosso Criador. Às vezes adoramos errado. Por que a gente adora errado? Porque nós ainda estamos muito presos à matéria. Presos à matéria a tal ponto de ter pessoas que falam, Jesus e Deus é a mesma pessoa. Sabe por que falam isso? E sabe por que muitas pessoas aceitam dessa maneira? Porque é mais fácil. É mais fácil eu olhar para Jesus e ver o seu contorno, a matéria, e ali olhar Deus. Mas Jesus não é Deus. Jesus, como eu disse no início, é um espírito exatamente como nós, muito mais adiantado, mas um espírito como nós. Deus está acima de Jesus. Deus criou Jesus como criou a cada um de nós. Então, adorar a Deus é adorar essa substância, esse algo que eu não vou ver numa forma física. Deus eu nunca vou enxergá-lo de forma física. Eu vou adorar o quê? Adorar saber que Ele é inteligência suprema do universo, causa primária de tudo. É isso que eu vou adorar. É essa certeza que eu vou adorar. Isso é Deus. Nós ainda não temos condições, e o nosso conhecimento é muito acanhado ainda, para adiantarmos mais do que aquilo que foi nos revelado no livro dos Espíritos. Nós não conseguimos, mas só isso já é o suficiente para imaginarmos esse Deus. Bondade, benevolência, amor. Jesus vivia falando em amor. Quando Jesus falava em amor, o que ele queria dizer? Ele estava falando do nosso Criador. O nosso Criador é amor. Não o amor que a gente conhece aqui na Terra, e eu acho que aqui na Terra, o grande amor que eu tenho sempre como referência é o amor de mãe. O amor de mãe é um amor extraordinário. Observe que o filho pode fazer o que for. A mãe nunca vai levar em consideração os erros. Ela sempre vai primeiro amá-lo. A mãe até sabe os erros e defeitos do filho, mas ela sempre vai amá-lo. Por quê? Porque é um amor incondicional. Amor de mãe é incondicional. Jesus falou para nós num amor superior a isso. Portanto, nós não temos ainda esse conhecimento, nós nem sabemos o que é esse amor. Ficamos admirados com a mamãe, que o filho faz um negócio, não dá nem tempo de ele pedir desculpa, ela já desculpou, ela desculpa primeiro. A mãe sempre está na frente. O filho pode fazer o que ele for de errado, a mãe sempre vai estar lá para apoiá-lo, para ajudá-lo. Então é um amor maravilhoso, mas ainda longe do amor
divino. Então imagine o amor divino. Se o amor de mãe me surpreende, imagine o amor divino, o amor de Deus para com cada um de nós. Por isso, está ali na lei de adoração. A forma com que nós vamos adorar a Deus, pouco importa. Durante a nossa caminhada, nós fizemos sacrifícios, matamos animais, fizemos inúmeras coisas para adorar a Deus. Tudo isso foi uma caminhada nossa, evolutiva, de aprendizado. Não precisa nada disso. Nós não precisamos sequer de uma prece decorada. A prece decorada, às vezes ela sai de uma forma tão rápida que eu nem paro para pensar o que eu falei. Isso quando não durmo no meio da prece. A prece que está ali referendada nessa lei é simplesmente agradecer a Deus pelo aquele dia. Agradecer a Deus quando eu acordo. Eu estou adorando a Deus quando eu acordo pela manhã e falo obrigado. Eu vou ter mais um dia de oportunidade. Obrigado. Obrigado, Deus, porque eu posso locomover-me. Eu posso andar. Olha como nós somos ingratos com Deus. Eu posso andar, mas se o carro der um problema, eu vou reclamar. Se eu pegar um trânsito, esse trânsito, eu consigo locomover-me. Imagina aquele que não consegue se locomover. Eu tenho essa condição. Então eu tenho que agradecer a Deus essas pequenas coisas. A pessoa vai... Eu escutava outro dia uma amiga falando, porque o aeroporto estava terrível. Aeroporto, você pode andar de avião, e aquele que não pode andar de avião, que tem que ir de ônibus, que tem que se locomover, e ele? Você está reclamando que ficou ali 1, 2 horas esperando porque houve um atraso no voo? Percebe a nossa referência? A adoração a Deus é agradecer a oportunidade que eu tenho. Eu tenho mais um dia ao lado da minha família. Isso é fundamental. Eu tenho mais um dia para falar com os meus filhos. Eu tenho mais um dia para dar bom dia, para ouvi-los. Se bem que tem um aparelho hoje, esse aparelhinho aqui, isso aqui é terrível. Isso aqui às vezes é motivo até de briga, porque você olha para a sala, todo mundo nas casas, é incrível, isso aqui é fantástico, todo mundo com um na mão. Você pensa que estão conversando? Não, cada um está no seu mundo. Então, esse aparelho, ele criou um mundo particular, e ele é fenomenal. Até que eu vinha para cá, a primeira vez que eu vim para cá, vale até a pena lembrar, perdeu o sinal no meio do caminho. Eu não sei chegar aqui, eu vinha pelo Waze, me direcionando. Eu perdi o Waze. O que eu tive que fazer? Voltar aos velhos tempos. Qual é o velho tempo? Posto de gasolina. Senhor, boa noite. O senhor poderia me dar? Lembra quando a gente fazia isso? A gente já esqueceu. Eu tive que refazer. Onde fica a rua tal? O senhor está a 5 minutos. Eu falei, obrigado, meu Deus, E eu preocupado, porque eu tenho compromisso, eu tenho horário. Imagina, primeiro dia já chega atrasado, nunca mais eu sou convidado a vir aqui. Apelei para a moda antiga. Mas é isso é a nossa vida. A nossa vida, às vezes a gente se perde com pequenas coisas materiais, transitórias, e esquecemos do nosso Criador. Ele não esquece de nós. Todo dia Ele está presente com cada um de nós. De que maneira? Na nossa consciência, pela sua lei. Ele está nos conduzindo pela sua lei. Nós esquecemos dele. Mas, enfim, vamos passar adiante. Essa lei, ela mexe muito com a gente e comigo também, por que não? Lei da adoração, depois lei do trabalho. Em seguida, ele fala do trabalho. Por que o trabalho? Porque o trabalho é algo necessário. Nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar como uma maneira de intelectualizar a matéria. O trabalho é que vai dar formas à matéria, o trabalho vai movimentar o meu corpo, o trabalho vai movimentar a nossa inteligência, só que o trabalho com limites. Um trabalho até um certo ponto. Tem um ponto que o corpo não
aguenta. Um trabalho até uma certa idade. Chegou naquela idade, se bem que ninguém mais vai se aposentar no nosso país, pelo que caminham as coisas, sinto falar isso para vocês. Pelo que eu escutei, não vai ter mais aposentadoria. Mas digamos que a gente continue tendo. Chegou numa faixa de idade, a pessoa vai aposentar-se. Parou o trabalho? Parou o trabalho físico, mas o trabalho continua. De que maneira? Eu tenho que continuar sendo útil para mim mesmo, depois para os outros. Como que eu vou continuar sendo útil? Numa visita a uma creche, visitar um lugar que não tenha ninguém da família. Esse é o nosso desafio, né? Vai visitar um hospital, né? Tem setores ali do hospital que não vai ninguém. Vai visitar uma casa de idosos, né? Tem idoso que fica ali, não vai ninguém da família visitá-lo. Nós temos atividade a fazer. O segredo é visitar idoso, com respeito aos idosos, mas visitar idoso, você não precisa fazer nada, a não ser oferecer o ouvido. O idoso, ele vai te contar uma história, lá de trás da vida dele. É isso que vai dar satisfação a ele. E você está trabalhando, você está sendo útil. Útil para ele e útil para você, porque de repente você vai ouvir uma história e alguma coisa sempre vai servir. Vamos levar de lição. É isso que o idoso quer, só o nosso ouvido. Se eu inverter, eu vou para uma creche, a creche é o contrário. A criança quer o quê? A nossa boca. A criança quer uma história. Eu tenho que inverter e ser o idoso para a criança. Eu tenho que contar uma história. Contou história, a criança se acalma. Então, criança eu falo, idoso eu escuto. E outras atividades. Existe atividade, é só procurar. As pessoas procurando hão de encontrar e vem, esbarra na nossa frente. Às vezes a gente está tão atribulado, tão corrido no dia a dia, que não percebe, mas a utilidade nossa aparece, a oportunidade aparece numa fila, né? Que oportunidade? Quando a pessoa passa na frente, quando ela passou na sua frente, é um teste, é uma oportunidade que está sendo criada para ver a sua reação. Como que você vai agir com a pessoa? Qual vai ser a tua reação? Tem locais que tem fila só para idosos, né? E eu completei agora, eu entrei na fase do 60 agora, então tem uns privilégios aí e tal. Achei bacana isso. Só que as pessoas ficam olhando feio. Por quê? Por que ele pode passar na minha frente? Isso são leis humanas. As leis humanas, quem criou? Nós criamos. Eu tenho agora aquele passe, eu posso pegar um ônibus, eu não pago. É só passar aquele cartãozinho lá e estou liberado. Eu consegui chegar nessa fase. Faço votos que outros também consigam. Mas é uma lei humana, transitória. Amanhã eles tomam isso, muda tudo. E eu vou me frustrar por causa disso? Não, eu vou a pé, eu vou de carro, eu consegui ter um carro. Já teve fase na minha vida que eu não tive carro. Como que eu ia? Eu ia da mesma forma, né? A gente tem que perceber o que tem de bom ao nosso redor. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso estar permanentemente trabalhando, desde que o meu corpo condiza? Ele precisa estar apto. Se o corpo não está apto, não dá para trabalhar. Depois do trabalho, ele fala de 3 leis seguidas. As 3 leis, ele fala seguida, porque uma tem relação com a outra. É reprodução, conservação e destruição. Então, lembre-se, eu falei adoração e trabalho. Depois ele faz 3 seguidas. Reproduz, conserva e destrói. Então, rapidamente, bem genericamente, reproduz. Reprodução é necessária. É necessária por quê? Para fazer com que a espécie sempre gere novas espécies. A reprodução não existe só no ser humano. A reprodução existe em outras áreas, na área animal, vegetal. A reprodução
existe. Então, observe que essa reprodução é uma lei que envolve todo o planeta. Imagine se não tivesse a lei de reprodução, nós não estaríamos aqui. Por quê? Foi necessário um papai e uma mamãe para que nós estivéssemos aqui. Senão nós não estaríamos. Eles geraram um corpo e eu hoje faço uso do corpo que os meus pais geraram. Então a reprodução é necessária. Ah, mas a população está muito grande do planeta. Ora, se tiver que mudar a quantidade, certamente o nosso Criador dará conta disso. Não somos nós que vamos mudar. Ao contrário, recentemente, eu tenho uma palestra que eu falo sobre doação de órgãos. As pessoas são meio contrárias a isso, então eu, de propósito, eu faço a palestra para cutucar as pessoas, para mexer com elas. Eu preciso até modificá-la. Por quê? Olhando a reprodução, eu vi que no Brasil, pela primeira vez, olha o que a medicina conseguiu fazer uma doação de órgão. Qual órgão? O ovário da mulher. Eles conseguiram extrair de uma mulher que já morreu. Evidentemente, não é qualquer morte que poderá doar, mas eles tiraram, implantaram na mulher viva, a mulher gerou um filho, deu à luz a esse filho e eles retiraram novamente. Para quê? Para não correr o risco de uma rejeição. Então, usou o útero da outra mulher que morreu por 9 meses. Foi a primeira, ninguém fala, ninguém divulga, foi a primeira vez que aconteceu no mundo, foi aqui no Brasil, foram os médicos brasileiros que fizeram isso. Maravilhoso. O que isso gerou? Reprodução, gerou uma vida. Então, olha a ciência, como ela vai sempre caminhando para nos ajudar na reprodução. Ah, não tem jeito. Ah, a ciência foi lá e descobriu um jeito de reproduzir no laboratório. Ela vai, reproduz no laboratório e implanta na mulher. De alguma forma, a reprodução, ela sempre tem continuidade. Reproduz, conserva. Por que conserva? O conservar é instintivo. Os animais conservam instintivamente. Nós nos conservamos instintivamente e racionalmente. Animal não tem razão, nós temos razão. Animal não pensa, nós pensamos. Então, é uma diferença enorme nossa para os animais. Mas, mesmo o animal ou um vegetal, uma planta, veja a planta, ela busca o sol, ela busca instintivamente, ela busca uma maneira para sobreviver. O animal a mesma coisa. Nós também deveríamos a mesma coisa, conservar o nosso corpo o máximo possível, conservar o nosso planeta o máximo possível. Vejo, de vez em quando vem essas ondas de ecologia, isso, aquilo. Por quê? Nós estamos percebendo que não estamos dando a conservação adequada à nossa morada, ao planeta Terra. Então, vem esses puxões de orelhas de nós mesmos para conosco mesmo. Não faça isso, cuidado, separe o lixo, cuidado com o plástico, olha onde você vai jogar. Veja quantas coisas são faladas nos tempos atuais. Isso buscando a conservação, além da conservar o meu corpo, eu tenho que conservar o máximo. A medicina tenta nos ajudar, os cientistas tentam nos ajudar. Se eu voltar no tempo, há 40, 50 anos, 50 anos atrás, quantos anos as pessoas viviam? Viviam normalmente até 35, 40 anos e uma gripe, uma tuberculose, morria. Uma doença, algo que fosse generalizado, levava a inúmeras pessoas. Aí o homem começou a descobrir vacinas, começou a descobrir medicamentos. Mamãe, por exemplo, já está com 88 anos, ela é diabética há 20 anos. Mas ela toma remédio há 20 anos. O que aconteceu? Mamãe alongou a vida. Já bateu 88 e continua lá, firmona. Por que razão? Por causa do remédio. A conservação
do corpo dela aumentou. Na hora que aumenta a conservação, implica em uma encarnação, eu estar fazendo o que eu levaria 2, 3 encarnações. Né? Se eu morro com 30, 40 anos, e agora eu vou morrer com 80, 90 anos, implica em 2, 3 encarnações. Eu vou ter mais tempo encarnado para poder fazer o quê? Colocar em prática a lei divina. Para isso, eu não fico encarnado para outra coisa, senão o único objetivo, eu mesmo. Eu sou o maior objetivo do Criador, eu melhorar, eu evoluir. Então eu me conservo, mas a destruição é inevitável. Por mais que a ciência trabalhe, por mais que a ciência pense coisas para nós, a destruição é inevitável. Chegará um momento que os órgãos não resistirão e iremos a uma falência. Então, olhando só o corpo, não tem jeito. Uma hora o corpo físico vai morrer. Essa é a triste notícia que eu dou quando eu falo dessa lei. Nós vamos morrer. É inevitável. Quando? Nós não sabemos. Por quê? Porque estamos nos conservando. Mas que vamos morrer, vamos morrer. Em matéria transitória, em espírito, não vamos morrer. Em espírito, continuamos a nossa caminhada. Em espírito, vamos apenas nos preparar para uma nova jornada, uma nova encarnação. O espírito é imortal, a matéria é transitória. Tem um pensador antigo, lá na Grécia Antiga, que ele falava, o homem não entra no mesmo rio 2 vezes. Claro, o rio está sempre no seu curso, e o homem não é, o homem ele já não é o mesmo há 5 minutos atrás. Eu já envelheci. Da hora que eu cheguei aqui até a hora que eu estou falando com vocês, eu já envelheci. As minhas células já se modificaram. Então, eu não sou o mesmo homem. O rio não é o mesmo rio. Portanto, tudo que é matéria é transitória. A matéria é apenas um instrumento do espírito. Ela é transitória. A matéria vai sendo o tempo todo reciclada. O nosso corpo físico morreu, retorna ao fluido cósmico universal para ser reaproveitado num outro corpo, num outro momento. É assim. A destruição é natural, não a destruição nossa. Nós ainda estamos aprendendo. A gente faz destruição por guerras, a gente destrói por assassinatos, a gente destrói a natureza. Não é essa destruição. A destruição, ela é natural. Ela há de acontecer naturalmente, com o tempo, por uma necessidade. Então, se destrói por necessidade. O corpo se destrói por necessidade. Então, nós somos imortais, mas não nesse corpo. Esse corpo é apenas uma figurinha que vocês estão me conhecendo e me vendo. Apenas isso. Eu estou neste corpo. Eu sou um espírito. São coisas muito distintas. Então, tudo que é relacionado à matéria, eu estou. Tudo que é relacionado ao espírito, eu sou. No emprego, eu estou gerente, eu estou diretor. Troca lá, sai a pessoa, senta o outro no lugar, faz até melhor. A gente fala, não, se eu sair, ninguém vai fazer igual. Engano, tudo que é matéria é transitório. Portanto, tudo modifica-se o tempo todo. Nada é estático. O dinheiro muda de mão. O dinheiro não é estático, ele muda de mão. Ora um tem mais, ora outro tem menos. Por que ele muda de mão com essa velocidade? Porque ele é matéria. Os bens nossos envelhecem, a geladeira envelhece. Envelheceu, eu não tenho que trocá-la? Tenho que trocá-la. É matéria, é transitório. O permanente é o espírito. Então, reprodução, conservação e destruição. Já falamos de 5 leis. Agora eu vou falar de 2 que também elas se juntam. Uma é sociedade e a outra é o progresso. Sociedade é algo interessante. A lei de sociedade nos obriga a estarmos com sócios. Então,
A sociedade são os meus sócios. Todo mundo é sócio do outro. Ah, mas eu queria ficar sozinho, isolado. É uma escolha que você vai fazer. Isolar-se de todo mundo da sociedade. Não deixa de ser uma escolha, mas é uma péssima escolha. Ah, mas eu não vou fazer mal a ninguém. Mas também não vai ser útil a ninguém, nem a você mesmo. Você não vai fazer nada. Não fazer nada é uma escolha. Portanto, são escolhas perigosas. Então, a lei de sociedade, ela nos coloca em sociedade. A primeira sociedade minha é a minha família. Depois vão surgindo outras sociedades. Aí eu vou para a escola, é uma sociedade. Depois eu vou para o trabalho, outra sociedade. Amigos, casa espírita, né? São sociedades, né? Algumas sociedades a gente se dá melhor, outras a gente não se dá tão bem. Na casa espírita, por exemplo, a gente se dá super bem. As pessoas são amáveis, as pessoas sorriem, se abraçam. Eu fico imaginando essa sociedade na rua, lá fora, cruzam na mesma calçada e não se cumprimentam. Mesma calçada, no prédio, dentro do elevador, você fala bom dia, ninguém te responde, aí você dá um segundo bom dia, bem alto para atrapalhar, né? Porque as pessoas estão num aparelhinho lá na mão, você dá um segundo bom dia, gente, aí as pessoas acordam e é a lei da sociedade. Nós precisamos viver em sociedade, não dá para ser diferente. Eu preciso do outro, assim como o outro precisa de mim. Precisamos aprender a nos respeitar, a nos amar. Vamos voltar ao nosso modelo, Jesus, nosso modelo. Amai-vos uns aos outros. Como que eu vou amar um ao outro se eu não quero viver em sociedade? Fundamental. Dela eu vou para o progresso. Lei do progresso é uma lei natural. O nosso progresso não é uma escada, como as pessoas imaginam, eu vou subindo degrau a degrau. Não é uma escada, é uma espiral o nosso progresso. Nós estamos sempre nessa espiral, em evolução, progredindo. Ninguém vai retornar para trás. Não tem aquele pensamento, mas será que eu não posso ser castigado e retornar para alguma... Essas coisas de castigo não condiz com o nosso Criador. Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidade, sempre uma nova encarnação. Essas oportunidades, elas se renovam e nós vamos progredindo, sempre buscando a perfeição. Nunca seremos perfeitos. Nunca seremos perfeitos e sempre estaremos buscando a perfeição. Por que nunca seremos? Porque a perfeição absoluta, só Deus. Nós sempre podemos dizer uma perfeição relativa. Então o termo que a gente usa é perfectibilidade. Nós estamos sempre nesse círculo da perfectibilidade, sempre procurando nos melhorar. Sempre procurando nos melhorar. Olha que interessante, o nosso Criador nos cria, nos insere como espírito para a nossa caminhada e nós vamos o tempo todo tentando buscá-lo, de alguma maneira buscando a perfeição. Nunca chegaremos, mas estamos o tempo todo buscando a tal da perfeição. Sociedade, falamos da lei do progresso, faltam 3 leis agora. Essas 3 leis é fácil para vocês lembrarem, é só lembrar da França antiga, na época da Revolução Francesa. Não tinha aquelas 3 palavrinhas mágicas que os franceses lutaram durante a sua revolução, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Os franceses lutaram com isso. Eles não estavam de todo errado. Nada do que acontece é errado. Deus não joga dados conosco. As coisas acontecem de uma maneira lógica e racional. Então não foi à toa que os franceses, na época do iluminismo, já falavam em liberdade, em igualdade, em fraternidade, para lá na frente surgir o Allan Kardec perguntando sobre as leis, e aí surgem então as 3 leis na sequência:
quase igual às palavras dos franceses antigos. Surge a igualdade, liberdade, só que em vez de fraternidade eles colocam justiça, amor e caridade, essas 3 palavrinhas como fechando na fraternidade, algo nesse sentido. Então, iniciando primeiro pela igualdade, somos todos iguais, não tem jeito. Com o nosso Criador não dá para fazer um acordo, não dá para fazer um parcelado, passar um cartão de crédito, será que eu não tenho uma vantagemzinha se eu passar o meu cartão? Não tem cartão, tudo que é matéria é transitório. Com o nosso Criador, somos exatamente iguais. Aonde está essa diferença? A nossa diferença está na matéria, cada qual tem uma matéria diferente do outro, momentânea, que nós já descobrimos que vamos morrer, então é momentânea, né? Vamos morrer, é por um período, né? Eu dei essa notícia triste para eles. Vão morrer, mas sei lá quando, vamos tentar lutar que nem minha mamãe está aí. Vou morrer, mas sou igual. Igual em quê? Em espírito. Por que somos iguais em espírito? Por causa da lei divina gravada na nossa consciência. Somos exatamente iguais. Ninguém tem mais, ninguém tem menos do que o outro. Ah, ele tem mais vantagem. Ninguém tem mais vantagem. Ninguém está vantajoso nesse sentido. A nossa diferença, além da matéria, está na moral. Óbvio que pode ser que alguém aqui esteja nessa espiral da evolução que a gente se referia, mais elevado do que o outro. Jesus não está extremamente adiantado nessa espiral que eu falei da evolução? Ele está. Pode ser que alguém aqui esteja, e com certeza estará. Outros daqui estarão abaixo, moralmente. Essa é a nossa diferença. O restante somos todos iguais, somos testados. E os testes, ele está nesse planeta chamado provas e expiações. Quando nós pedimos para reencarnar e escolhemos o nosso gênero, ao escolher o gênero, nós estamos, de certa forma, delineando a questão da igualdade. Por que estamos delineando? Porque eu escolho o meu gênero. O meu gênero, por exemplo, eu desejo reencarnar porque eu quero lutar contra dependência química, por exemplo. Então eu vou reencarnar numa família onde todos são dependentes químicos. E eu vou provar para mim mesmo que eu não vou novamente voltar a ser um dependente químico. Eu vou provar para mim mesmo. Então eu reencarno nesse gênero, nessa família. Somos todos iguais, mas eu estou reencarnado nesse gênero, nessa família. E aí, eu vou ser um dependente ou não? Aí eu vou para outra lei, liberdade. Eu escolho, eu tenho livre arbítrio, eu escolho. Ao escolher, eu estou, de certa forma, desenhando a minha próxima encarnação. Então, somos todos escritores. Cada um de nós está escrevendo o seu próprio livro. Não preciso, eu editei um livro. Eu já editei o livro da minha vida. Está lá escrito, página por página. Aonde está gravado? Na minha consciência. Como falamos lá no início. Então, uma lei está ligada à outra. Ah, mas aquele é pobre, é miserável. Não foi Deus que criou classe social. Quem criou classe social somos nós, os humanos. Nós fazemos usos da classe social como prova, como expiação. Não é fácil viver na miséria, não é fácil viver pedindo, não é fácil. Como não é fácil viver com muito dinheiro só em prol de si mesmo, esquecendo os demais. É muito fácil. Aparência. A matéria é uma aparência que nos engana. Nos engana porque esse espírito que deu um mau uso a um recurso que ele tinha em abundância, e ele tinha essa abundância para ajudar outros espíritos, aqueles que não tinham tanto, e não fez um bom uso, quem é que vai julgá-lo? Ele mesmo. Não tem tribunal, não tem o juiz. Ele vai julgar a si mesmo. Quando ele fizer o julgamento de si mesmo, ele vai ver o quanto errou.
e quiçá retornará numa próxima encarnação como aquele miserável, e o miserável é que vai ajudá-lo. Aí a gente vai para a última, justiça, amor e caridade. Onde está a justiça de Deus? Na reencarnação. É ali que está a justiça. Ah, mas não é olho por olho, dente por dente? Não, não é a lei de Talião. A justiça de Deus é amor. Falei logo no início, Deus é amor. Se Deus é amor, é pelo amor que Ele vai fazer justiça. De que maneira? Imaginem nós, um matou o outro, aí na outra encarnação, esse que levou o tiro vai dar o tiro no outro, faltaria revólver, faltaria bala para um matar o outro, né? Nós, vai saber o que nós já fizemos um ao outro, vai saber o que eu fiz para vocês, para hoje estar aqui na frente, dizendo para vocês, sigam a lei de Deus, vai saber o que eu fiz. Então, Deus, Ele nos corrige, a sua justiça é pelo amor. E aí esse amor, Ele vai atrair. Por isso a gente reencarna na família certa. Ninguém está na família errada. As pessoas às vezes falam, parece que eu não sou dessa família. Mentira, claro que é. Está na família certa. Mas a gente não se dá, não se entende. Ótimo, está na família certa. Por isso que não se dá, não se entende. Para se entender. É o amor. Por isso, no início eu falava do amor da mamãe, aí está o segredo, o amor da mãe. A mãe tem um amor incondicional pelaquele filho, porque a mãe está olhando a matéria. Sei lá o que aquele espírito um dia fez para aquela mamãe, ou que aquela mamãe fez para aquele espírito, para hoje estarem juntos e um tendo que ajudar o outro e amar o outro. Então, não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É pelo amor que eu me resgato. É pelo amor que eu me melhoro. Por isso a caridade. Por isso a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Lógico que não há salvação. Caridade é amor. Sem amor, eu não sou nada. Finalmente, para encerrar, que ela disse que eu não vou até às 10, na próxima ela prometeu que eu vou até às 10, essa não. Para encerrar, que Deus nos permita que nós possamos agir lá fora como a gente age dentro da casa espírita, que nós possamos ser um farol lá fora, porque lá fora não tem espíritas, lá fora tem seres humanos, cada qual pensa de uma forma, um é materialista, um segue isso, outro segue aquilo. Eu tenho amigos que dizem para mim que eu vou ficar, quando eu morrer, eu vou ficar no local, esperando um julgamento, e eu brinco com eles, eu falo, eu sou um cara impaciente, eu não vou ficar esperando julgamento, eu vou rapidamente me julgar e cair fora. Enfim, eu tenho minha formação, quando eu era jovenzinho, eu fui coroinha. Um dia eu conto essa história para vocês, eu fui coroinha, não era fácil, eu judiava das pessoas com aquele negócio que solta fumaça, eu fazia de propósito, passando na frente das senhorinhas, tadinha. Que Deus nos perdoe, mas eu fazia isso. Mas eu morria de medo. Por que morria de medo, gente? Eu ia na igreja... todo domingo, todo domingo, e tinha que me confessar o quê? Um garoto vai confessar? Então a gente inventava uns pecados, que Deus me perdoe, inventava, eu fiz isso, eu xinguei minha avó, tá? Para que a gente inventava? Para o padre abençoar, e eu ganhava uma semana no céu, medo daquele diabo, de chifre, me espetar. Vocês dão risada, muitos de vocês passaram porque eu passei, todo domingo, é assim mesmo? Concorda? Aí todo domingo eu mentia para o padre, eu falava que eu tinha feito isso, aquilo, e ele me abençoava, mandava eu rezar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, e que Deus me perdoe. É assim, a nossa condição é diferente. Nós somos diferentes, eu já disse, somos iguais. Tivemos uma oportunidade nesta encarnação de conhecer a doutrina espírita, que nós possamos fazer um bom uso dela, para nós mesmos e para o próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado.